interessante que eu reparei nos livros de ensino médio que eu tenho, pelo menos digitalizados, eles usam as letras M e N, né? E eu procurei deixar a notação que eu gosto, que é AX mais B, e a notação MN, né, dos livros, para que vocês possam ver a diversidade das coisas, ou seja, entenderem os conceitos. O conceito de coeficiente angular, que muitas vezes vai aparecer como M, ou vai aparecer como A. Né? E, independente do nome que é dado, se é M ou se é A, né, ele tem a mesma coisa. Né? A definição dele é a mesma. A mesma coisa vale para o B. Bom, então, se eu tenho, por exemplo, 2 pontos, tenho o 3 e 2, o 10 e o 7. Tá? Eu tenho uma reta que liga esses 2 pontos. Né? E aí você quer saber qual é o valor do y para o x igual a 7. Você tem uma reta que vai do ponto 3 e 2 ao ponto 10 e 7. E você quer saber, então, quanto vale o y para um x igual a 7. Tá. Então, o x igual a 7 está ali. Então, nós queremos ler o valor do y. Bom, alguém pode dizer assim, é só pegar uma régua e medir. Ok, é só pegar uma régua e medir. Bom, mas nós temos que ter bem definido qual é a escala. Será que se eu ler ali 4.95, ou é 4.96, ou é 4.9556, tem que dar um valor com uma certa precisão. Então, para você ter esse valor com certa precisão, você vai ter que obter a equação da reta. Né? Então, para esse fim, o que se faz? Se faz uma triangulação, né? Se considera, né? Nós estamos trabalhando no plano cartesiano. No plano cartesiano, ele é uma representação ortogonal, né? Bom, nós já falamos disso antes. Ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus aqui, eu tenho os meus vetores unitários I e J, ou seja, ele é uma base de representação ortonormal. Né? Com isso, a gente vai ter aqui a formação de um triângulo retângulo. Então, isso facilita trabalhar com sistemas de representação ortogonais, facilita, né, a hora de fazer as contas, porque nós vamos ter triângulos retângulos e triângulos retângulos são fáceis. Ok. Então, nós vamos ter um ponto 0 e um ponto 1. Então, por que eu chamei de ponto 0? Eu chamei de ponto 0 porque eu tenho um x0 e um y0. E aqui eu chamei de ponto 1. Conhecemos esses pontos? Conhecemos. Né? Já foi dado, né? O 10 e o 7, o 3 e o 2. E nós temos um x, que é o que nós queremos, nós já conhecemos, ou seja, o x é conhecido. Né? O x é conhecido. E o y é a nossa dúvida. Né? Pois bem. Vamos à luta. Nós temos aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, nós vamos ter o seguinte. Nós temos um cateto, que é a distância x1 menos x0, né? Ou seja, 10 menos 3, ou seja, essa distância aqui é 7. A outra distância é y1 menos y0, ou seja, é 7 menos 2, ou seja, essa distância é 5. E aqui nós temos, então, né, um outro triângulo, um y menos y0 e um x menos x0. O y nós não conhecemos, nós conhecemos o y0. O x nós conhecemos, é 7, o x0 é 3, então essa distância aqui é 4. Dessa maneira, se eu coloco os dois triângulos um do lado do outro,
o que nós verificamos? Nós verificamos que esses triângulos são semelhantes. Esses triângulos são semelhantes, né? Os ângulos são iguais, ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo alfa e esse ângulo alfa são iguais. Tá? Ele vai ter um triângulo retângulo, vai ter um ângulo reto aqui, e aqui eu vou ter esse ângulo beta, que é esse mesmo ângulo beta. Então, se eles são semelhantes, esses ângulos alfa são iguais, a tangente de alfa é igual nos dois. O que é a tangente? O que a gente lembra da tangente? Né? Aqui lá do ensino médio ou lá do cálculo zero. Né? É o quê? É cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, nesse triângulo vermelho, cateto oposto sobre o adjacente. Cateto oposto sobre o adjacente. Tá? Bom, a tangente de alfa é a declividade, né? Ela corresponde à declividade. E a palavra declividade, quando vocês leem declividade, em qualquer lugar, vocês podem estar pegando uma NBR. Vai aparecer a palavra declividade. Aqui, a palavra declividade está embutido a tangente de um ângulo. Tá? Então, declividade é tangente de um ângulo. Então, a declividade é a tangente de alfa. O alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo horizontal. Né? O A, né, a declividade, é a tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal. Então, se eu olhar aqui, né, eu vou ter o ângulo alfa. Esse alfa é o ângulo que minha reta em vermelho faz com a horizontal. Se eu prolongar essa reta em vermelho, né, se eu prolongar essa reta em vermelho, ela vai ter esse mesmo alfa aqui. Ou seja, é o ângulo que ela faz com a horizontal. E esse ângulo ele representa também um sentido. Tá? Que é o sentido anti-horário. Tá? O sentido anti-horário. Então, o que é isso? Que quando isso tem a ver com o sinal, né, do A. Se alfa ele for menor que 90, né, se o alfa for menor que 90, o meu A ele é um número positivo. Tá? Se o meu, ou seja, a minha reta é crescente. Se meu alfa for maior que 90, tá? Meu alfa for maior que 90, então a minha reta ela é decrescente, ou seja, isso aqui ela é crescente. Se ela for maior que 90, ela é decrescente, né? E o A é negativo. Né? Nesse caso aqui, o A é positivo. Então, aqui, nesse caso em questão, a minha declividade da reta é um número positivo, é 5 que divide 7. Né? É um número positivo. Por quê? Porque a minha reta ela é crescente. Bom, então, dessa maneira, né, nós conseguimos determinar o valor do A. Né? Então, eu peguei o 7 menos 2, ou seja, eu calculei essa distância aqui, né? 7 menos 2. E eu calculei dividido, então, por essa distância aqui, que é o meu cateto adjacente, que é 10 menos 3. Repara que tem uma lógica, e isso é sempre importante eu ter que comentar. Né? Repara que tem uma lógica. Além dessa lógica que eu coloco
para você que você está medindo uma distância, né? Então, se eu estou pegando o 7, exatamente abaixo do 7 vai o 10. Se eu estou pegando 2, exatamente abaixo do 2 vai o 3. Porque um aluno pode pensar em fazer o seguinte: por que eu peguei 7 menos 3? 7 menos 2, eu não poderia ter pego 2 menos 7 dividido por 3 menos 10? Vai dar o mesmo resultado, vai dar o mesmo resultado. Né? Porque eu poderia ter chamado esse ponto aqui de A e esse aqui ponto de B. Aí, o que vai ser? Vai ser B menos A ou A menos B? Faz, desde que a lógica seja mantida. Ou seja, se eu for fazer 7, se eu for fazer 2 menos 7, exatamente embaixo do 2, né? A mesma lógica, exatamente embaixo do 2. É o 3, né? Exatamente abaixo do 7. É o 10. Tá? Bom, quanto é que vai dar Y isso? menos Y e X menos X, é isso? Então, Ó, aqui da maneira como eu estou fazendo é YA menos YB. Tu não pode fazer Y menos Y porque é zero, né? Tem que dizer que não, Y, sim, foi o que eu quis dizer, eu só não me expressei direito. tá? É isso aqui. Bom, vai ficar 2 menos 7 menos 5. 3 menos 10 menos 7. Então, vai ficar menos que divide menos, vai ficar um valor positivo. 5 sobre 7. Então, aqui, né, tem que tomar cuidado com isso, mas não é uma grande dificuldade. Tá? Bom, descoberto quanto vale o A, então a gente vai escolher um ponto. E aí, a escolha do ponto, você pode colocar os dois pontos dentro de um saquinho e escolher o que você mais gosta. Né? Botar lá dentro e tirar com 50% de chance. Ou você pode escolher um que você mais gosta. Enfim, eu escolhi o 10 e o 7, mas eu poderia ter pego o 2 e o 3, o 3 e o 2. Então, aí eu substituo aqui, né? Eu tinha y igual a vezes o x mais b. O y vale 7. O a nós acabamos de descobrir. O x do ponto é 10. Então, a nossa única incógnita é o b. Desta maneira, então, nós vamos ter o seguinte: 7 menos 5 sétimos vezes 10. Fazendo essa conta, né, isso aqui ficou, então, 7 menos 50 sétimos. Né? 7 menos 50 sétimos dá quanto? Vai ficar 7, 49 menos 50. Quanto é que é 49 menos 50? Menos 1. Menos 1 sétimo. Então, o meu B é menos 1 sétimo. Né? Esse B ele tem um nome, ele se chama coeficiente linear. Então, portanto, a equação da minha reta é esta. E aonde é que eu vejo o coeficiente angular? Bom, o coeficiente angular, se eu descer com ele aqui, ele vai estar exatamente aqui, ó. Vou botar uma outra cor. O coeficiente angular, ele está exatamente aqui, né? A gente pode ver que ele é um valor bem pequeno, né? É menos 1 sétimo. Ele está abaixo do zero, né? No eixo Y, e é um valor pequeno, menos 1 sétimo, tá? Então, esse valor aqui, né? O coeficiente angular é a coordenada do ponto que corta o eixo das ordenadas. Então, se o meu x é 0, né, o meu y vai ser menos 1 sétimo. Então, isso é um fato bem importante que tem que ser considerado. Bom, então, a minha equação de reta é essa. Então, dessa maneira, a gente pode concluir o objetivo do problema, que o nosso objetivo é determinar o y quando o x é 7. Então, o meu x é 7, quanto vai valer o y? Muito simples, eu vou lá e substituo no meu polinômio, né, e faço a continha. Então, vai ficar quanto? 5 sétimos vezes 7 vai dar 7. 5 menos, ou melhor, 5 sétimos vezes 7 vai dar 5. 5 menos 1 sétimo
34 sétimos. 34 sétimos, né? Se a gente for fazer a conta, ela é um pouquinho menor, né? 34 que divide 7, né? Opa. 34 que divide 7 é um pouquinho menor que 5, né? Dá 4,85, 8857. Enfim, aqui, né? Aquela história, se eu tivesse uma régua muito boa, né, eu ia conseguir talvez o 4,8, né, pegando em centímetros. 4,85, se eu tivesse um olho muito bom. Agora, 4,857, aí, não sei. Então, para ter essa precisão, tem que fazer a conta. Tá? Então, vamos lá. Equação de reta é algo bem importante que vocês vão carregar bastante por aí.